Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Sou o professor Pedro, estamos conversando aqui há um bom tempo já, sobre sociedade limitada. Olha, estamos quase acabando, tá? Vai faltar ali 4 aulinhas já, seja forte, estamos acabando. Bom, nessa aula de hoje, me acompanhem por favor, eu preparei para vocês aqui um tema importante, um tema que se discute bastante, tá até no quadro aqui, ó, conversar um pouco sobre alteração do capital social. Aumento ou a redução do capital social. Já conversamos nas aulas passadas, já batemos um papo sobre isso, igual tá ali, ó, o aumento ou a redução do capital social. Já conversamos na aula passada, especificamente sobre o que é o capital social. Já falei com vocês que quando se refere à sociedade limitada, eu entro na sociedade limitada, eu tenho que colocar um capital social, integralizar o montante, caso eu queira como empresário, ok? Beleza. Só que é o seguinte, pense comigo assim, eu tenho sociedade limitada, eu já integralizei o capital já está integralizado, e agora eu pretendo aumentar esse valor, ou até mesmo reduzir esse valor. Professor, mas qual é a importância disso e para que serve isso? Muito simples, porque muitas vezes você precisa aumentar seu capital social para aumentar a sua negociação. Vamos pensar assim, eu tenho uma limitada hoje com um capital social de 100 mil reais. As minhas negociações ficam restritas a 100 mil reais. Desta forma, eu preciso aumentar esse capital social para que eu possa aumentar as minhas gamas de negociação. A minha negociação é de 1 milhão. Provavelmente você precisa aumentar esse capital social. E como funciona isso? Tudo bem? Então isso que vamos estudar hoje é sobre isso que vamos bater um papo. Tá? Vamos lá então. Inicialmente, qual que é o fundamento legal? Onde se está isso? Tá meio pequenininho aqui, ó, acho que não vai dar para ler, mas são 4 artigos, tá? Do artigo 1000, do capítulo 4º da sociedade limitada, da seção 6ª, do aumento e da redução do capital social, do artigo 1081 até o artigo 1084, Isso, são 4 artigos ali. Então, você pode acompanhar comigo, sou Vadmeco, aí eu abrir uma nova aba, pegar o Código Civil, vou conversar com você nessa aula do artigo 1081 até o artigo 1084. São poucos artigos falando sobre isso, tá? Então, dentro do capítulo de sociedade limitada, tem uma seção que está lá, do aumento da redução do capital, e tem esses 4 artigos lá. Então, peço, por favor, que você acompanhe ali pelo Vadmeco, você já vai conseguir ver os ponto a ponto ali. Tudo bem? Vamos lá. Vamos iniciar aqui no artigo inicial, o aumento do capital social. Começamos lá com o artigo 1081. E o artigo diz o seguinte, eu vou ler com vocês aqui, ó. Ressalvados exposto em especial, integralizado as cotas, pode ser o capital aumentado com a correspondente modificação do contrato social. Então tá ali, ó. Coloquei para vocês 2 requisitos. O capital deve estar integralizado. O aumento, se o capital estiver integralizado, modificar o contrato social. Então, inicialmente, primeiro ponto importante a se falar sobre aumento do capital social. Então, essa aula de hoje, essa primeira aula, eu falo só somente sobre o aumento do capital social. Tá? Nas próximas aulas eu vou falar sobre a redução. Mas, bom, estamos falando aqui sobre o aumento do capital social. E o artigo é bem claro por si só. Então, integralizar o capital social. O que é isso, professor, integralizado? Já conversamos nas aulas passadas. Quando eu integralizo o capital social, significa que eu coloquei o valor. Por exemplo, lá, João, estamos abrindo uma sociedade limitada. Eu vou integralizar, por exemplo, um carro, um veículo ou um imóvel. E o João vai integralizar em dinheiro. Tudo bem, nós estamos integralizando o capital social, no caso. Ok. Pode ser o capital aumentado com a correspondente modificação. Neste caso, se o capital está integralizado, é só modificar o contrato social. Então já fica uma ressalva, tá? Se o capital social estiver integralizado, você pode sim aumentar esse capital social de 100 para 1 milhão, 250 mil, 350 mil, os sócios que sabem, Então eu posso aumentar desde que eu modifique o contrato social. Então aqui são iniciais, o artigo apresenta 2 requisitos. Tem que estar integralizado, e tem também que modificar o contrato social. Não basta só falar, aumentei de 100 para 200. Não, tem que mudar o contrato social da sociedade limitada. Tá bom? Vamos lá, adiante ainda. Direito de preferência e a diluição da participação societária. É o parágrafo 1º do artigo 181, que acabamos de falar. Diz assim o artigo, ó. Até 30 dias após a deliberação,
terão sócios preferência para participar do aumento na proporção das cotas que sejam titulares. Finalidade para que não ocorra uma diluição da participação do sócio minoritário. Direito de voto exercida por participação societária. Então ali, ó, para primeiro, novamente, ó, até 30 dias após a deliberação, por exemplo, ó, vamos aumentar o nosso capital social de 100 para 1 milhão. Beleza. Terão sócios preferência para participar do aumento na proporção das cotas que estejam participando. Então comigo aqui, por favor, ó. Vamos pensar assim. Eu, novamente, temos uma sociedade. Eu, o João e o Otávio temos uma sociedade limitada, ok? Beleza. Eu quero sair, precisamos aumentar esse capital social. Mas como é que vai ficar a divisão do valor? Vamos pensar assim. Eu tenho 50 mil reais, né, 50 cotas, o João tem 25 e o Otávio tem 25. Né? Então vamos aumentar o capital social para 1 milhão. Então o artigo deixa bem claro inicialmente isso. Ó, tem que aumentar de forma proporcional. Se for aumentar 10% aqui, 10% aqui e 10% aqui, para ficar uma cota igual. Porque se não fosse assim, imagine comigo lá, vai aumentar só a cota do professor Pedro. Opa, se aumentou somente minha cota, agora eu não tenho dono, não sou mais 50%, eu não tenho mais 50 cotas. Eu vou ter 50%, 60% da empresa. Então eu passo a ser praticamente o sócio majoritário da minha empresa. Eu posso, por exemplo, ter direito a voto. Se um dia eu for excluir algum sócio, o meu peso do meu voto é muito maior do que o dos demais, porque eu tenho mais cotas na minha empresa. Correto? Então o Código Civil ele foi bem claro nesse ponto, tratou-se de forma bem clara. Então nesse prazo de 30 dias que resolveu, ó, vamos aumentar o capital social. No prazo de 30 dias, tá, terão sócios preferências, dos 3 sócios, no caso do meu exemplo aqui, eu, o Otávio e o João, essas cotas que foram aumentadas, para 1 milhão, vai ser proporcionalmente aumentado em cada um deles. Tá? Como eu falei com vocês, para evitar possíveis fraudes, para proteger o sócio minoritário e assim de forma sucessiva. Tudo bem? Isso para o primeiro do artigo 1081. Adiante, meus nobres. Seção do direito de preferência. Diz lá, ó, é o artigo 1081, parágrafo 2º. Tá? Veja bem, estamos seguindo os artigos, tá? Não perca aí no seu vadimeco. Ó, a seção do direito de preferência aplica-se ao disposto do caput 1052. Então o artigo 1081, parágrafo 2º, remete ao artigo 1052. O que diz o artigo 1052? Diz assim, ó, na omissão do contrato, o sócio pode ceder a sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros ou a estranhos, se não houver oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. Então veja, se o contrato social já está sendo claro sobre isso, ele apresenta lá esse tema, ele já fala, ó, neste caso, se aumentar o capital social, vai aumentar de forma assim, beleza. Ah, professor, o capital social, o contrato social não fala nada, ele é omisso. Então, beleza. Vamos aplicar o artigo 1081, parágrafo 2º, que vai remeter ao artigo 1057. E diz o seguinte, nesse artigo 1057. Sendo omisso, o sócio pode ceder total, parcialmente, né, a sua cota a quem seja sócio, independentemente da audiência dos outros. Então, ou seja, esse sócio ele pode ceder as suas cotas sociais, passar para o outro, no caso, tranquilamente. Ah, professor, mas o outro não concordou, o outro sócio concordou. Não importa, não precisa da sua audiência, ele aceitar por si só. Tá? O que não pode ser feito é um estranho, eu chamar um outro sócio de relação jurídica nessa sociedade. Aí não, aí tem que ter mais de 1/4 do capital social. Tá bom? Então tá lá, seção do direito de preferência, né? Aplica-se esse artigo especificamente. Tudo bem? Simples, né? Adiante. Já para acabar nossa aulinha de hoje aqui, ó, aula bem curtinha, o procedimento para o aumento do capital social. Então, como é que funciona esse procedimento? Como é que é a sua formalidade? Diz assim, ó, parágrafo 3º do artigo 1081, tá? Vimos o caput, vimos o parágrafo 1º, parágrafo 2º e agora o parágrafo 3º na tela de vocês ali, ó. Decorrido o prazo de preferência, então passou os 30 dias, é assumida pelo sócio ou por terceiro a atualidade do aumento, haverá uma reunião, assembleia dos sócios para que seja aprovada a modificação do contrato. Então coloquei para vocês, ó, com o fim do prazo de preferência haverá uma reunião ou assembleia. Dessa forma terá 2 reuniões ou assembleia
para a deliberação sobre o aumento e para a modificação do contrato social. Então vamos lá. Decidimos aumentar a nossa cota. Aumentar a nossa cota social limitada. Beleza. Primeiramente é feito o dia de preferência, né? Beleza. Passou o prazo de preferência, passou os 30 dias, né? Nenhum sócio manifestou nada. Beleza. Então vai lá, ó, assumida pelos sócios. Então, esse aumento que foi dado da preferência? Passou para um sócio ou passou para todos os sócios? Né? Tudo bem. Ou para terceiros, um terceiro pegou esse aumento. Lógico, desde que tenha, igual o parágrafo primeiro colocou lá, desde que tenha aumento lá e os outros demais sócios aceitaram. Né? Haverá uma nova reunião, assembleia dos sócios para que seja aprovada a modificação. Então, terá 2 reuniões ou assembleias, né, para deliberar sobre isso. A primeira reunião, ela fala sobre para deliberar sobre o tema, para deliberar sobre o aumento do capital social, e a segunda reunião se refere na alteração do contrato social, no caso. Tá bom? Simples, né? Hoje vimos só um artigo. Fechamos por aqui. Então, ó, vamos fazer aqui uma rápida revisão, batemos um papo, que eu sempre gosto de olhar para essa câmera aqui, porque estou até mais claro aqui nessa câmera, né? Ó, então vimos aqui hoje a questão do aumento do capital social. Falamos nessa aula que o capital social pode ser aumentado tranquilamente, tá? Desde que ele esteja integralizado. Tá? Então, eu posso passar no capital social, quando integralizei, coloquei 100 mil reais no capital social, no contrato social, quer aumentar para 1 milhão. Posso? Posso. Desde que você esteja integralizado aquele 100 mil. Tá bom. E além disso, essa modificação tem que ser feita no próprio contrato. Tá? Então, se eu for modificar de 1 milhão, de 100 para 1 milhão, tem que colocar no contrato social para ter sua validade. Além disso, né, é feito um dia de preferência inicialmente. Então, inicialmente, todos os sócios, essa cota tem uma preferência de passar de forma proporcional por sócio 1, 2 e 3. Preferencialmente, todos vão ter um percentual igual. Ok? Ah, professor, não. Esse aumento vai ser só para um sócio. Para um outro sócio. Tudo bem, ninguém exerceu o direito de preferência. Eu posso aumentar só para um sócio? Aí você pode. Tudo bem. Ah, eu posso aumentar para um terceiro? Aumentar esse capital social, eu quero aumentar, mas eu quero que um terceiro estranho na sociedade faça parte. Eu posso fazer isso? Pode. Desde que mais de 1/4 do capital social aceite esse terceiro. Beleza? E, logicamente, após os 30 dias, eu levo lá para fazer o contrato social e faço o aumento desse capital social que eu desejo. Tudo bem? Então tá bom, né? Por hoje tá bom já, a aulinha é bem curtinha, e na próxima aula eu vou continuar a conversar com vocês agora sobre a redução do capital social. Ok? Então é isso. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos.